1 Reis 18, Elias e as batalhas dos deuses, houve-se muito pregação, Elias e os profetas de Baal, houve-se muita pregação em algumas partes do Evangelho, especialmente multiplicação de pães, os milagres do Senhor Jesus, mas houve-se pouca pregação dentro desse conteúdo de Hebreus. O que mais é citado em Hebreus é Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas quando cita esse versículo é para justificar dons miraculosos. Não, Jesus curou lá no passado, Jesus cura hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Porém, irmãos, quando cita isso, eu volto a repetir, está fora de contexto. Quando o escritor apresenta Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, ele não está falando um ontem do tempo que ele veio. Ele está falando um ontem, num eterno passado, antes da sua encarnação, antes da sua vinda ao mundo, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Então, usam-se esse versículo dessa forma. O que nós temos que fazer, irmãos? Estudar, não ignorar o conteúdo que é a essência da fé cristã. Porque esse livro, no Novo Testamento, é o que mais claramente faz a distinção daquele caminho que nós fizemos ali e o Novo Testamento. Quer dizer, aquele caminho foi para um pacto, um testamento. Teve um mediador, Moisés. E estudar a Epístola aos Hebreus é estudar esse novo mediador, esse Redentor. Conhecer a Epístola aos Hebreus é conhecer a obra de Jesus Cristo, E nós hoje temos um cristianismo que não ensina a obra de Jesus Cristo. A obra, irmãos, por exemplo, quando foi enfeitado essas paredes, foi um trabalho que ficou aí, Quando foi, inclusive, está até à disposição, quem não levou um panetone, pode levar depois, tá bom? É um trabalho que as irmãs fizeram com o bazar, para trazer isso aqui. Isso é uma obra, Obra, irmãos, a maior obra que um ser humano pode ter é construir uma família. Essa é a maior obra que o ser humano pode ter. Não existe maior obra do que a construção de uma família. Não. Quando você vai trabalhar numa construção, prédios, tudo aí, essas obras são todas pueris, que ficarão e se acabarão. A maior obra, o maior legado que um homem como o irmão José Alves aí pode deixar é a formação dos filhos, com a sua esposa. Isso foi a maior obra. A obra de Cristo, irmãos, portanto, ela é tão suprema, tão extraordinária,
porque ele veio como o segundo Adão, reconstruir a família de Deus, que é a igreja. Abraão, os filhos dele, construíram com os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, o que se tornou uma nação. Então, conhecer Hebreus é conhecer essa obra, E nós entendemos, queridos, que ele nos mostra, o escritor aos Hebreus, essa obra num sentido sacerdotal, o sacerdote, que lá no Velho Testamento, os sacerdotes, eles tinham que fazer toda uma mão de obra. E qual era a maior obra dos sacerdotes? Receber os pecadores, suponhamos, eu, naquele tempo, pecasse. Porque todos, a Bíblia diz que não há quem não peque. O que eu teria que fazer? Eu teria que levar um cordeirinho, me apresentar ao sacerdote, contar para ele o meu pecado, eu ia colocar a mão na cabecinha do cordeirinho e ele ia imolar, quer dizer, cortar o cordeirinho no meio, porque o cordeiro não grita, não berra, não esperneia, e ele iria morrer em meu lugar. Isso aí seria chamada obra de expiação. E eram feitos todos os dias pelos sacerdotes. O escritor aos Hebreus, ele vai narrar que essa obra de Jesus foi a obra para resgatar toda a humanidade. Ele veio para se oferecer por nós como o Cordeiro de Deus. Por que poucas pessoas compreendem o cristianismo? Porque fazem uma confusão com Jesus. Hoje, há uma descaracterização do cristianismo, da igreja. Infelizmente, eu volto a repetir o que falei na última terça-feira, que por mais que coloquem um símbolo aí de uma cruz na frente de uma igreja, que caracteriza uma igreja, muitas vezes pensa que é o templo. O que caracteriza a igreja, irmão, é a cruz que nós levamos. Eu só posso ser cristão se eu me identificar com a cruz de Cristo. Ele disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e faça o quê? Tome a sua cruz. Essa é a maior identidade do cristão, é a cruz. Quer dizer, a maior obra foi a morte, foi o seu sacrifício. E se nós não entendermos a cruz, e o que está acontecendo hoje? Estão trocando a cruz por um candelabro, às vezes até colocam, eu mostrei aquele símbolo ali outra vez, né? Até por sinal, legal, olha lá, tem uma Bíblia, mas a nossa identidade, ela, antigamente eu até pensava que era assim, sabe? Eu era aquele crente, sabe? No começo eu usava a Bíblia assim, ia para a igreja, né? Pois eu queria me identificar assim, eu colocava a Bíblia desse jeito assim, eu ia para a igreja assim. Ia na rua assim, ó. Eu andava só com a Bíblia assim, muitos anos. Quando eu andava de circular, né? Eu ia para a igreja, eu ia para o ponto de ônibus, eu colocava minha Bíblia no meu peito.
Ficava esperando a circular, né? Jovenzinho ali, né? Querendo se identificar. Claro, irmãos, que isso foi um outro tempo, mas a maior identidade da igreja, irmão, porque hoje muita gente tem Bíblia. E diga-se de passagem, isso não é para assustar os irmãos, não. Mas a Bíblia para muitos é fonte de heresia, interpretações, né? Agora, vivenciar isso é outra coisa. O escritor aos Hebreus, então, ele vai dizer que o que é a nossa identidade, né? Então eu vou tentar nesse estudo aqui mostrar um pouco desse rico conteúdo de Hebreus, né? E estimular os irmãos a buscar mais o conhecimento. Para a melhor compreensão desse estudo, irmãos, eu vou fazer então uma divisão de 4 partes. A primeira parte que eu vou falar é a superioridade de Jesus. Diga comigo, a superioridade de Jesus. Vamos de novo juntos? A superioridade de Jesus. Eu quis diferenciar um pouco, porque aqui fala supremacia. Vamos falar sobre a superioridade. Segunda parte, eu quero falar o sacrifício de Jesus. Diga comigo, o sacrifício de Jesus. Terceira parte, eu quero falar sobre a nova aliança em Jesus. Digam comigo, a nova aliança em Jesus. E a última parte que eu quero falar é a disciplina de Jesus. Digam comigo, a disciplina de Jesus. Então, a superioridade de Jesus é a primeira parte. A segunda parte é o sacrifício de Jesus. A terceira parte é a nova aliança em Jesus. E a última é a disciplina de Jesus. Então vamos começar pela superioridade de Jesus. É o texto que eu li. Hebreus 1. Na realidade, esse é o tema da carta. Então, o autor então está se dirigindo aos cristãos que vieram do judaísmo. Alguns deles, irmãos, queriam regressar ao judaísmo. Olhe comigo, capítulo 3, versículo 12. E o 13. 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Vamos lá? Olha, lembra do estudo lá do deserto? Eles estavam incrédulos para chegar na terra prometida. E muitos deles pereceram, não entraram. Ele está criando um paralelo, por isso que eu estou estudando isso com vocês. Ele diz aqui, aparte-se, quer dizer, apartar do caminho é afastar. Diga, afastar. Afastar é mesmo o sentido de apostatar. O que ele está exortando? A não se afastar da fé em Cristo. Ele procura mostrar aí que Cristo é superior aos elementos que dão suporte ao judaísmo. E por extensão ao cristianismo. E o cristianismo, por extensão, é superior ao judaísmo. Isso fica bem claro aqui.
Por que é superior? Olha o versículo 3 do capítulo 1 aí. Há uma brilhante declaração sobre Cristo. Talvez, eu posso afirmar, irmãos, particularmente, para mim, essa é a maior declaração sobre Jesus. Você quer conhecer Jesus? Está aqui o que ele é, o versículo 3. Ó. Olha aí. Diz assim, ele é o resplendor da glória de Deus. Para mim, essa é a maior declaração de quem é Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é exatamente Deus. Jesus não é meio Deus e meio homem, ele é exatamente Deus. Ele é totalmente Deus. Ele se fez homem. Daí ele foi totalmente homem e totalmente Deus. E esse é o maior de todos os mistérios. Esse tem uma declaração de fé que você precisa ter, é essa aqui. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressa imagem do seu ser. E aí diz o versículo, o resplendor da glória. O que mais diz? Diz aí que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Vamos parar um pouco aqui. Sustenta todas as coisas pela sua palavra. Vamos pensar numa palavra aqui que deve ser sustentada por Jesus. Jesus perdoa ou não nos perdoa de todo o pecado? Perdoa. E o que é o perdão? É uma declaração de absolvimento. Você está absolvida. Você está perdoada. Quem aceita Jesus e declara Ele como Senhor da sua vida, nenhuma condenação mais há. Não há mais condenação. Ele sustenta isso. Se você crê, é assim a declaração de fé. Aqui diz que ele está assentado depois, olha, diz aí o versículo 3 terminando, depois de ter realizado a purificação do pecado, ele assentou-se à direita da majestade. Essa é a posição de Jesus. O que Jesus está fazendo agora, nesse momento? Ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Porque quando você ora por meio de Jesus, Ele não olha mais você diretamente, Ele não olha mais eu diretamente, Deus o Pai. Ele só me olha por intermédio de Jesus, porque quem chega ao Pai é Jesus. Eu vou ao Pai por meio de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Ou seja, quando Ele olha para você, Ele olha como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. Esse é o entendimento que o cristão deve ter. A seguir, olha o versículo 4, irmãos. O que diz aí? Olha a supremacia dele. Tornando-se tão superior, ou seja, feito tanto mais excelente, quer dizer, estando em condição de supremacia, mais excelente, mais superior que os anjos. Por quê? Porque ele herdou um excelente nome. Inclusive, o versículo 6 diz aí que todos os anjos o adorem.
quando ele é introduzido no mundo. Lembra quando Jesus nasceu? Que os anjos vieram cantando? Milíades e milhares de anjos cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, aqui estão, irmãos, algumas declarações. Mas a pergunta: qual é o sentido dessas declarações? A que direção essas declarações vão nos levar? A que ponto vamos chegar? Então, qual é o sentido? Porque toda a Bíblia, irmão, ela tem uma direção. Não pense que a Bíblia é um livro sem rumo. Não pense que ela é feita como alguém que vai falando e não sabe nem mais o que está falando. Você já conversou com alguém assim, que na metade da conversa, você fala assim: mas afinal de contas, o que nós estamos falando mesmo? Porque tem gente que é desesperadamente confuso nas suas conversas, e tem dificuldade de dizer o que pensa. A Bíblia, ela não tem nenhuma dificuldade. Então, por que é que está fazendo essa declaração? Para nos mostrar de que o cristianismo não pode se perder pensando em anjos, pensando em coisas, digamos assim, como cura, milagres, e a pessoa se perde aonde? Aí. E tem gente que se perde só aí. Ele tem tanto amorzinho àquela cruz, mas não entendeu nenhum sentido. Se perdeu. Às vezes a gente se perde até aqui, gosta tanto da igreja. Por quê? Sei lá, porque tem ar-condicionado. Mas não é isso para a gente gostar. Isso aqui é para a gente se sentir bem. O que é para a gente gostar aqui? O que é para gostar aqui, irmãos, é a Bíblia Sagrada, é a palavra que nos dirige, ela é lâmpada. O que uma lâmpada serve no carro? Quando o senhor dirigia o seu ônibus lá, ou, enfim, o senhor já pensou se o senhor dirigisse toda a vida com a lâmpada apagada? Que direção o senhor teria? Barranco. Então, o que nos dirige? Diga assim: eu sou dirigido não pelo que eu vejo, nem pelo que eu ouço, nem pelo que eu sinto. Diga assim: eu sou dirigido pelo Espírito Santo que me guia pela palavra. Essa é uma declaração de fé. Mas como eles eram dirigidos? De vez em quando vinha um anjo e falava. Eu já falei aqui que falavam os profetas, falei a semana passada. Mas olha agora, olha o capítulo 2, olha o sentido, capítulo 2, versículo 2. Tudo eu estou falando em Hebreus, tá? 2 e 2, diz assim: porque se a mensagem, olha, nós lemos aí então que a mensagem transmitida por anjo provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Então a palavra falada pelos anjos, ela permaneceu firme. E toda transgressão desobediente recebeu a justa punição. Você lembra quando você apanhava do seu pai? O que seu pai falava? Meu pai falava assim: você sabe por que você está apanhando? É a palavra dirigida. Se eu falasse assim: não sei, então vai apanhar de novo e agora eu vou explicar. Jesus Cristo, eu tinha que saber por que eu estava apanhando. E eu tinha que dizer: pai, eu estou apanhando, meu pai não gostava que eu jogava burquinha. Tudo bem. É outra história, É outro tempo. Mas eu apanhava porque jogava burquinha. Ele já achava, mamara, que aquilo. Então, eu tinha a punição, mas tinha a palavra da punição.
Então, a palavra dita pelos anjos, o autor está falando aqui, na realidade, uma relação com a lei mosaica, né? Bom, eu preciso dar um contexto, senão vocês não vão entender. Atos capítulo 7, versículo 53. Senão vocês vão ficar, como diz, boiando, né, nesse negócio. Alguém leia para mim Atos 7, versículo 53, senão a gente fica meio perdido no assunto. 7,53. Quem achou pode ler. Já pensou? Ainda, querido, Gálatas 3:19. Vamos pegar 3 textos para fazer uma base aqui. Gálatas 3:19. Então, 7:53 diz que eles receberam a lei por intermédio de anjos. Agora, Gálatas 3:19. Pode ler. Pode ler, irmão Enos. Note bem. Então, o que ele está falando? Esses anjos trouxeram a lei por intermédio dos anjos. O que ele está dizendo? Cristo é superior aos anjos. Por quê? Porque os anjos, aqui, irmãos, é a Escritura, não tem contestação. O dia que Moisés esteve lá no Monte Horebe, entendeu? Eles fizeram entender. Eu não vou ler agora, mas tem um outro texto que me posiciona isso. E Moisés esteve ali e os anjos do Senhor trouxeram as tábuas da lei a Moisés. Agora, o que Jesus é? Superior aos anjos. Por quê? Porque o ensino de Jesus é superior ao ensino de Moisés. É superior à lei. Por isso que os cristãos aqui, vamos voltar para Hebreus, capítulo 2, versículo 1, eles deveriam atentar. Para que você deve atentar? Eu vou ler a versão agora aqui da NVI. Diz assim, versículo 1, capítulo 2. Por isso, é preciso que preste maior atenção ao que temos ouvido. Olha para mim, todos agora. Todos. O que eu fiz agora? Chamei a atenção. Por quê? A primeira lei mais importante para aprender sobre Jesus é prestar atenção. Quando você vai corrigir o filho, e quando o professor quer que ele aprenda, o que ele faz? Presta atenção. Parece até pesado isso aqui, né? Mas o que acontece com a mente da gente? Ela quer devagar. Por isso que eu falo, tem gente que vai falando, você não sabe. Por quê? Nem ele não está dando atenção. O que está acontecendo aqui, irmãos? Que diz assim, para que jamais desviemos. O que é desviar? É deixar de prestar atenção no que Jesus diz. Eles tinham que prestar atenção na lei dada por Moisés, trazida pelos anjos, e que se a palavra dos anjos teve justa punição aos que erraram, olha o versículo 3 agora. Como
escaparemos nós? Aqui está a seriedade. Como é que nós vamos escapar se não prestarmos atenção a Jesus? O que ele está falando? Ele é superior. Se era para prestar atenção na lei, era para dar ouvido, que eles faziam até assim, ó, Shema Israel, quer dizer, ouça Israel, preste atenção. Qual era o primeiro mandamento? Não terás outro Deus. Então ele chamava a atenção. Ouça Israel, teu Deus é o único Deus. Por que eles se desviaram? Porque não prestaram atenção. O que eles fizeram? Foram adorar ídolos. Veio a punição da idolatria. Ele está dizendo assim: o Senhor Jesus é superior, e o tema aqui é esse, irmão, superioridade. Isso desemboca para o outro assunto, que é o mais longo, que é o capítulo 3, versículo 1. Vamos ao capítulo 3, versículo 1. Agora aqui, irmãos, vai nos remeter àquela marcha que nós tivemos do povo de Israel no deserto, em busca da terra prometida. Quem que eles deveriam prestar atenção? Em Moisés. Era o líder. Moisés foi fiel. Vamos à leitura? Versículo 1 e 2 do capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos, ele foi fiel, aquele que havia constituído, assim como Moisés. Calma lá. Não está falando de superioridade? Tá. Mas aqui ele coloca, de pronto, de início, em pé de igualdade, assim como Moisés. Mas no versículo 3, ele diz assim: Jesus foi considerado digno de maior glória do quê? Do que de Moisés. Por quê? Porque Moisés era servo. E Jesus era o quê? Era filho. Anjos eram criação. E Jesus era o quê? O Criador. Profeta era aquele que proferia. Jesus é o quê? A própria palavra. É essa a noção que nós temos que ter, queridos. Prestem bem atenção, você vai ver no versículo 5 agora, no capítulo 3, dizendo assim: Moisés foi fiel, Moisés na verdade foi fiel, em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que havia de anunciar. Qual é a primeira palavra do versículo 6 na sua Bíblia? A minha é mas. Qual é a sua? Mas também. Quer dizer, vai contrastar a ideia. Mas Cristo é fiel como filho. Cristo é o filho sobre a casa de Deus. A qual casa é o quê? Somos nós. Olha só. O que Moisés estava construindo como servo? Como a lei? O que ele estava fazendo? O máximo que Moisés chegou foi até Moabe. Nem chegou a construir a nação.
E Jesus, como filho, o que o pai diz? Assenta-te à minha direita. Ele está construindo em nós uma nova raça. Nós somos apenas a ponta do iceberg. Ainda não somos o que ainda seremos. Cristo, então, termina o versículo 6, diz, está construindo esta casa que somos nós, se nós nos apegarmos firmemente a Ele. Novamente ele está dizendo, não desvie. Volte ao versículo 3. Volte. Aí ele está dizendo que ele é digno de maior glória. De maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Quem está construindo? Não mais uma nação. Desculpa, queridos, desculpa. Eu não sei se ofende alguém, mas não é aquele pedacinho de terra que está todo mundo brigando, aquela briga lá, desculpa de novo. Ai, meu Deus, eu não vou falar, não. É tola. Não é mais para você ir lá, como estão fazendo, pegar a aguinha do Jordão. Eu vou batizar lá no Jordão. Estão fazendo até esse templozinho aí de Moisés de São Paulo. Entendeu? A glória maior, irmão, não é uma terra mais, é o céu. Está muito pueril esse evangelho que estão aí. E o Trump, coitado, movido lá por um monte. Tudo bem, que tem uma história aí meio escatológica. Ai, Jesus. Mas é muito mais a glória de Jesus, irmãos. É muito maior. É infinitamente maior. Aquilo ali foi sombra, irmãos. Aquela terra era sombra para quê? Pelos bens que há de viver. Ele veio já. O Salvador já veio. O que fizeram com ele? Pregaram numa cruz. Foi rejeitado, não havia lugar para ele. Agora, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crescem no seu nome. Então, não há mais razão, meu querido, para você ficar pensando ali, e como um monte de gente está fazendo, estão vestindo até roupinha agora de sacerdote, tem gente aí, irmãos, aparecendo com roupinha, e vão até, ai, Jesus, eu não entendo se isso... Eu não entendo, por quê? Porque na minha igreja, nossa igreja, tem um monte de gente ainda fazendo confusão com isso, entendeu? Vocês já viram aquelas roupinhas assim, de sacerdote? E tem um senhor aqui no Brasil, né, que está, até puxou uma barbana aí, meu amigo, minha amiga, né? Regressar, não entender o cristianismo, não entender a obra de Jesus, não entender a palavra de Jesus, não entender o caminho de Jesus, não entender o ensino de Jesus, não entender a glória de Jesus, não entender o sacrifício de Jesus, não entender o sangue de Jesus. E o que o escritor aos Hebreus está falando aqui? Olha,
Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é superior a Moisés, que construiu, que levou o povo à terra, que os anjos que trouxeram a lei, Ele é maior. Por que tem tanta gente então querendo regressar? Eles estavam querendo regressar. Então o anônimo escritor aqui, ele faz uma comparação. Aqueles que foram rebeldes a Moisés, e o que acontece? Eles não entraram no descanso, que é o capítulo 4, irmãos. Olha aí o capítulo 4. Mas antes de olhar, veja o versículo 7. Vamos ver o versículo 7. É interessante olharmos o versículo 7. Por que eles foram julgados não dignos de entrar? Olha lá, versículo 7. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Presta atenção de novo. Põe a mão no ouvido assim, faz assim, se você não ouvir hoje essa voz do Espírito Santo falando a palavra do Senhor, se você não ouvir hoje no teu coração o Espírito Santo endurecer, olha o que ele fala aqui, versículo 8: não endureça o seu coração durante o tempo da sua provação. Eu tentei colocar um vídeo hoje de um pedacinho de uma mensagem, inclusive, não sei se ouviu, alguns ouviu, inclusive, depois por conta eu troquei de celular. Olha, irmãos, eu troquei de celular, viu? Depois de tanto tempo, troquei de celular. Isso aí é coisa é brinquedinho, Aí eu tentei mandar e deu dificuldade ali. Por quê? Irmãos, tem gente que não entendeu a provação. Tem gente que não entendeu a luta. Tem gente que não está entendendo o combate. Estão querendo pregar para nós, irmãos, que vida cristã é sem cruz, é sem luta, é sem dificuldade. Estão querendo enfiar isso na goela dos crentes. Estão pensando que é isso aqui, entendeu? Qual é o problema aqui, irmãos? Esses antepassados aqui, ele vai dizer, eles foram tentados por 40 anos, colocados à prova. Qual é a prova que eles tinham, irmãos? Você já pensou? 40 anos de deserto? Ninguém tem que comprar nada. Ninguém tinha nada ali no deserto. E o que Deus fez? Deu tudo para eles. Por quê? Para que vocês saibam que não é de pão que vocês vivem, não é de plantar e colher, mas é da minha palavra. Eu sustento a minha palavra. Sabe o que o Espírito Santo diz todo dia para você? Eu te sustento, meu filho. Descansa em mim, confia em mim, porque minhas promessas para ti são fiéis e verdadeiras. É isso que o Senhor quer que nós entendamos. A minha palavra, Ele está dizendo, é superior aos anjos, é superior à lei, é superior à minha palavra. E por que muitos não entram no descanso? Vamos ver o versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulos, e afastem-se do Deus vivo. Aparte-se, de novo ele vai falar aqui, apostasia. E o que é nós fazermos, irmãos? Ao contrário, o que você tem que fazer? Encorajar os irmãos. Hoje,
incentivar os irmãos, exortar uns aos outros. E que jeito que você tem que exortar? Um jeitinho bem fácil de você exortar. E aí, meu irmão, como é que está o teu coração? Ele está quebrantado? É isso que você tem que perguntar. Ele está realmente voltado para o Senhor? Então, da mesma forma como muitos deles não chegaram à terra prometida, também, agora, irmão, vale a pena aqui você parar um pouco, analisar o versículo 18. A quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso, não foram os desobedientes? Irmãos, tem muita gente que não está entrando mais no descanso da palavra do Senhor. Aí o que acontece? Qual é a maior canseira que existe, irmão? Para mim, a maior canseira que existe é ganhar dinheiro. E o que estão pregando hoje? Aí a pessoa fica e sempre fica cansando. Você já tem o maior, você já tem o melhor, você já tem tudo. Jesus é tudo. E ele disse assim: busque primeiro o meu reino, busque primeiro ao Senhor. Os demais são chamados de coisas, vos serão acrescentadas. É isso. Isso é entrar no descanso. Então, na argumentação dele aqui, no versículo capítulo 4, muita gente engana-se pensando no descanso aqui como sabaote. Não é de sábado que ele está falando aqui, não. Aí é catapausium, que tem a ver com pausa, que traz a ideia de refrigério. O descanso aqui não é sabaote, mas é exatamente como esse ar que você saiu ali de fora do calor. E refrigério é isso. Estar em Cristo é estar com a alma tranquila. Por que a gente não tem que ficar pensando estar no dinheiro? Irmão, eu não conheço nenhum rico que descansa. Eu trabalhei para uma família muito rica, mas pensa numa família que brigava. Meu Deus do céu, vai brigar no outro canto. E é assim, tem gente que briga porque não tem outros que brigam porque tem. E é muito engraçado. Não descansa nunca. Não descansa nunca. Em Cristo, irmãos, a riqueza é tão grande, a grandeza é tão maravilhosa, ele é tão supremo, que a coisa mais principal que existe, irmãos, é você analisar a fé no descanso quando vai morrer. Se está em Cristo, irmão. Você já viu alguém morrer assim, e quando está para morrer diz assim: traz ali um pouco de dinheiro para ficar do meu lado. Eu quero abraçar um pouquinho minha mala de dinheiro. Não. Quando vai morrer, a pessoa quer descansar. Me leia um pouco da palavra do Senhor. Isso é riqueza, queridos. Isso é riqueza. Então aqui, ele vai dizer assim, olha, eles tinham tudo, mas se esbarraram em não entrar no descanso. Isso se repete. Mas, a seguir, no capítulo 4, vamos agora terminar a primeira introdução aqui sobre a superioridade. Então, superioridade a anjos, superioridade a Moisés, porque Moisés, no mínimo, tentou levar eles ao descanso da terra. E muitos deles não entraram porque não creram na promessa.
E Jesus não vai te levar a uma terra assim, tipo, a uma riqueza territorial, a bens aqui. Não. Jesus é superior. A terra de Jesus é o que nós cantamos. Terra do Senhor, terra de amor, ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá. É essa canção. O Senhor Jesus está nos levando para lá. Então, ele é superior a Moisés, que é superior aos anjos, que é superior às palavras dos anjos, que é superior ao descanso de Moisés, que é superior. Esse é o cristianismo, você já entrou nele. A terceira superioridade vem do versículo 14. O que ele vai falar aqui? Do sacerdote. Portanto, visto que temos um grande como? Que tamanho? 2,10 metros? Não está falando em tamanho aqui. Aí, como ele fala grande, ele coloca outra palavra, sumo. O que é sumo? Aí, de novo, vem a palavra supremo. No Brasil, nós temos juízes e juízes, mas existe o Supremo Tribunal Federal. ST e o J também. Supremo Tribunal de Justiça. Vocês viram o que esse juiz está fazendo agora? Como ele é supremo, está soltando os bandidos. Dá vontade de falar assim para a Câmara. Como diz o repórter, né? Corta para mim aqui. Né, Felipe? Você gosta daquele juiz lá ou não? Não gosto. Ainda bem, viu? Gente, o Supremo é aquele que é superior. Ele, na condição de estar no STJ, como Supremo, porque eles têm, sim, autoridade de soltura, Palavra de juiz. A autoridade, irmãos, para ser suprema, ela não precisa falar muito. Deus, se o médico falou câncer, ele é autoridade. Ele diagnostica. Ele estudou para isso. Então, eles são alguém que estão numa condição de supremacia de conhecimento. Se o juiz falar absolvido, porque eles estão... Jesus, ele está numa posição de supremo, aqui sacerdote. Olha como ele declara: adentrou ao céu. Essa discussão agora, irmão, vai transpassar até o capítulo 10. Eu vou parar daqui a pouco, mas deixa eu analisar um pouquinho esse capítulo 4 aqui com vocês. A ideia é muito simples, irmãos. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à lei, Jesus é superior aos profetas, Jesus é o maior. O judaísmo, irmãos, daí poderia discutir. Mas quem é esse sacerdote? Por quê? Todo o judaísmo remontava o supremo sacerdote à linhagem de Arão. De Arão. Quem era Arão? Irmão de Moisés. Pois bem, eles iriam perguntar: bom, Jesus é maior então que Arão? Jesus é maior então que todo o sistema organizado, educacional da lei, que os sacerdotes, se alguém cometesse um erro, eles eram tão supremo que era o único que poderia declarar perdão, que por causa do sangue dos animais, então era declarado o perdão, Assim sendo, então, eles criam que eles deveriam voltar ao judaísmo,
para voltar a praticar, porque eles poderiam estar numa condição de pecado. E como é que nós vamos resolver o pecado? Aí ele vai começar uma argumentação a partir do versículo 14. Que ele vai o que ele vai falar aí? Ele vai falar que o sacerdote aqui, ele entrava num quartinho secreto que só podia entrar uma vez por ano, que era assim repartido: o átrio, o santuário, com seus objetos, que ele precisava estar todo dia ali se lavando na pia, porque ele lidava com o sacrifício, e uma vez por ano ele entrava num lugar que chamava Santo dos Santos e oferecia um sacrifício tanto de si, para si, como para o povo. Ele está dizendo assim: Jesus, ele entrou no céu com o seu sacrifício e apresentou ao Pai. Olha a superioridade. Apresentou ao Pai. Aí, se você observar, você vai ver que ele cria uma nova argumentação, meus queridos, que Jesus tem uma outra linhagem. Por quê? Para um pouquinho para pensar. Se Jesus é o leão da tribo de Judá, se ele é filho de Davi, como é que ele poderia ser então sacerdote? Porque o sacerdote só vinha da linhagem de Levi, eram os levitas. Então ele não pode ser sacerdote, ele não é dessa linhagem. Veja só como ele vai entrar num argumento. Vamos dar um pulo? Vamos dar um pulo. Deixa eu olhar aqui. Versículo 4. Versículo 4. Até o versículo seria do 4 ao 14, Diz assim: ninguém toma essa honra para si, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tá, mas cadê o argumento? É o versículo 6. O que diz aí no versículo 6? Tu és sacerdote para um ano? Para 2 anos? Para o sacerdote ir até morrer. Aqui não, ele diz para sempre. Mas que ordem? De Levi? Não. Segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos para o capítulo 7, queridos, que vai ter outra ideia no versículo 7 para entender essa superioridade. 7:7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. O que ele está dizendo aqui, irmãos? O sacerdócio de Melquisedeque é tão superior. Eu estou assim porque eu sei que não tem mais tempo e eu preciso explicar isso aqui, mas eu vou falar com as minhas palavras aqui agora. Por quê? Porque veja bem, Abraão é antes de Moisés. E Abraão encontrou com esse Melquisedeque. Encontrou com esse Melquisedeque, lá em Gênesis vai mostrar isso, e diz que ele deu o dízimo de tudo. Na ideia do escritor aqui aos Hebreus, só pode dar o dízimo a quem você entende ser superior. É isso. Não pode receber o dízimo se não for superior.
E o que Moisés fez? Deu o dízimo a um sacerdote que ele não conhecia assim. Por quê? Porque não aparece nem o nome do seu pai, nem o nome da sua mãe, nem quando ele começou, nem quando ele terminou. Esse Melquisedeque aparece na Bíblia sem princípio de dia e sem fim de existência. E é um sacerdote que está antes. Então o que Jesus é? Ele é de outra linhagem. Não é da linhagem dos levitas. Por isso ele é superior. Ele é de uma linhagem eterna. Porque ele não precisou nascer de uma linhagem aqui para justificar o seu sacerdócio. Ele é eterno. É um sacerdote eterno. Então quem que você tem como alguém que você pode chegar diante dele, inclusive até dizimar também, que é isso que nós fazemos, a igreja cristã, e é inclusive aqui que está o texto da base, por que nós dizimamos? Porque você tem um sacerdote, um pai da família, um pai da tua casa, alguém que intercede por você. Você quer ter uma riqueza de Abraão? Tenha a fé de Abraão, acredite, o Senhor, Ele é sacerdote, Ele ministra sobre os bens terrenos, Ele ministra sobre a sua vida, Ele abençoa a sua vida. Abençoa a sua casa. Por que hoje então não estão confiando mais nele? Estão confiando em pessoas e homens? Porque confundiram, não estão entendendo mais o cristianismo. O cristianismo é o Cristo, queridos. E é isso que eu quero dizer. Nós vamos voltar aqui a semana que vem, queridos, e nós vamos continuar sobre esse assunto. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que é um livro de extrema importância. E você vai ser convidado, inclusive, a vir na escola dominical, a estudar, a se posicionar como alguém que confia no Senhor Jesus, confia a tua casa, confia a tua história, confia os teus bens, confia no Senhor, tudo, porque nós não estamos lidando com algo temporal, passageiro, nós estamos lidando com algo eterno. Vamos entender isso, irmão? Se aqui no banco você coloca alguma coisa e confia, você tem um banco muito maior, o banco celestial. O que diz Jesus? Não ajunteis para vós tesouro aonde? Na terra. Onde o quê? A traça, a ferrugem. Mas ajunteis para vós tesouro aonde? No céu. Onde nem traça, nem ferrugem. Eu pergunto, querida, você está depositando no banco celestial? Você está confiando em Jesus? Não pense você, pode sim ter recompensa aqui, mas nossa recompensa maior, irmãos, é lá. É lá. É lá. Amém? Ele é superior. Nós temos então uma vida cristã muito grande para viver. E eu coloquei hoje, quando mandei o recadinho para todo mundo, vamos aprender um pouco mais sobre a nossa vida cristã e a nossa salvação. Estamos em Cristo para vivermos nele como livre dos pensamentos e as filosofias do mundo, mas sim, seguindo a Jesus e vivendo cada dia e vivendo em alegria. Vamos ficar de pé, queridos. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te sustente, que Deus em Cristo te fortaleça e fortaleça a tua vida. Eu estou muito feliz por ver o Tiago aqui hoje ao lado da sua esposa. A esposa, me lembra o nome, Tiago? É Juliana, isso mesmo, Juliana. Fui na casa do Tiago, disse que a Juliana é muito bem-vinda entre nós. Emily, dá um abraço na Juliana e diga que ela sinta o nosso amor e o nosso carinho pela sua presença aqui. Eu estou muito feliz também pela irmã aqui, como é mesmo o nome dela? Isso mesmo.
Cristiane também estar participando aqui. Fico muito feliz. Vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém. Olha aí, já vai vir com o esposo também, né? Não é? A irmã Nilza está ajudando aí, né? Isso. Vamos ajudar uns aos outros, irmãos, a servirmos ao Senhor. Dou graças a Deus, então, pela vida de vocês, que vocês se estimulem a vir aos cultos de ensino, porque aqui é discipulado, viu, irmão? Que é aprendizado, né? É o tempo que a gente gasta aqui, é para a palavra do Senhor. Amém? Se você está feliz, diga graças a Deus. Eu quero convidar o Ronaldo, nosso presbítero, para vir orar e ministrar a bênção sobre nós. Então, damos por encerrado o culto. Voltaremos quinta-feira no culto da vitória. Oramos a Deus. Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma noite na tua presença, Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da tua palavra, Jesus. Continua nos ensinando, Senhor, nos instruindo, ó Pai, para que possamos, ó Deus, a cada dia mais, Senhor, acreditar no teu poder, na tua existência e tudo que o Senhor é, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém.